Você sabia que pesquisas de fontes de referência como Harvard Business Review, Bain Company e outras de grande referência revelaram que a maioria das empresas tem um enorme desafio em tornar realidade os objetivos, as estratégias traçadas no plano estratégico? É, pois é. Parece que o desafio não é apenas ter um plano estratégico, mas também tornar em realidade as estratégias que foram definidas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Começamos? Antes de ir fundo no tema de hoje, vou pedir que vocês façam o que já sabem, dar o like, subscrever o canal, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeo novo no canal. E caso eu me tenha esquecido de alguma coisa, por favor, faça. Você sabe o que deve fazer. Comecemos no nosso tema. Planeamento estratégico. Planeamento estratégico é um processo onde se definem objetivos, metas e estratégias que permitem à empresa alcançar determinado propósito ou objetivo que precise. Dito de maneira simples, é como se fosse um mapa. Um mapa onde a empresa consegue identificar onde está, para onde quer ir, quais os passos que precisa dar para conseguir atingir. Mas a verdade é que o mundo, embora seja um processo fulcral e incontornável, muitas vezes oferece os seus desafios. Então vamos começar do básico, que é como se define, como se estrutura um planeamento estratégico. Entre os principais benefícios de se ter um planeamento estratégico, podemos destacar alguns, dentre eles, mitigar riscos e identificar claramente quais são os pontos fortes da organização. Segundo, planeamento estratégico permite que a empresa aloque os recursos de forma estratégica, evitando desperdiçar recursos em áreas, em momentos em que não é estratégico, em que não vai trazer resultado algum. Um outro grande objetivo do planeamento estratégico é trazer clareza. Quando se tem um planeamento estratégico bem definido, toda organização, do estratégico, tático, operacional, tem clareza sobre o que realmente cada um precisa executar para que se consiga chegar ao destino final. Para se definir ou para se chegar a ter um planeamento estratégico que seja realmente eficiente, é necessário seguir alguns passos. Começa-se pelo diagnóstico, ok? Aquilo que a gente não diagnostica corretamente, corre o risco de ter uma prescrição totalmente desajustada. Então, tem de se fazer um levantamento bem aprofundado sobre tudo da organização. Segundo passo, uma vez que eu já fiz o diagnóstico de toda a organização, é necessário que seja definido, que se definam quais serão então os objetivos. Onde é que a empresa quer de facto chegar? Eu já identifiquei onde estou, agora eu estou a definir onde eu quero chegar, e para eu definir onde eu quero chegar, eu preciso de amarrá-los a objetivos. O onde eu quero chegar é o meu objetivo. Terceiro, é necessário que se definam indicadores de desempenho, ou seja, é necessário que se definam pontos específicos que nos vão indicar até que ponto é que nós estamos a aproximar-nos dos nossos resultados ou não. Lembrando que aquilo que não se pode medir não se pode melhorar. Então, o ideal é que esses indicadores estejam associados não apenas a aspectos subjetivos, onde nem sempre é possível identificar claramente se conseguimos ou não. É antes necessário definir indicadores que sejam associados a resultados mensuráveis, para se consiga perceber até que ponto é que nós temos grande chance ou pouca chance de sairmos bem-sucedidos. Quarto e último, é necessário que se crie um plano de ação. Pois é, eu já defini meus objetivos, mas agora eu preciso ter planos. Eu preciso ter um passo a passo. É isso que é um plano de ação. Passo a passo que precisará ser dado pelos diferentes intervenientes do processo de execução do planeamento estratégico, ok? Porque muitas vezes, muito embora o planeamento estratégico fique ligado e associado à estratégia, aqui estamos a falar de direção geral, administradores, CEOs, o board, mas ela vai ser executada na prática, o dia a dia de execução, muitas vezes fica mais na base tática, né? Estamos a falar dos diretores de departamento, e às vezes, não sempre, vai acabar deixando também na parte dos líderes operacionais, estamos a falar dos coordenadores, dos líderes técnicos. Então é muito importante que haja um passo a passo claro, onde todos
todos os envolvidos, do topo à base, consigam perceber exatamente qual é o seu papel, quais são as etapas que precisam de ser executadas, disponibilizadas para se conseguir chegar ao tão grandioso sucesso. Lembrando que no conselho no passo a passo é comum e até indicado que o passo a passo seja associado, né, junto com os líderes táticos, especialmente esses. Por quê? Porque o líder estratégico usualmente define o que fazer, ok? Já o líder tático vai definir o como fazer. Então é importante que essas duas lideranças se associem nesta etapa do passo a passo para se definir e se colocar de certa forma em passos mais miúdos, em passos de mais fácil acesso e entendimento, uma vez que tudo isso que está a ser definido depois vai ter de passar para a área da operação. Quando se chega no momento da execução, existem alguns desafios. Sim, e é por isso que, como foi mencionado, boa parte das empresas costuma ter grandes desafios em ser bem-sucedida na execução. Muitas vezes o plano até foi bem feito, até foi bem definido, mas a execução tem os seus desafios. Quais são alguns dos maiores problemas que existem na execução? Um deles é a comunicação. Pois é, muitas vezes a comunicação não é clara. E quando se diz ser clara, significa uma comunicação onde todos são capazes de entender claramente qual é o propósito, qual é o objetivo que eles precisam de atingir, quais são as ações específicas que eles precisam de executar. Clareza. É importante que do topo à base tenham todos a mesma visão, ok? Porque se estiverem com entendimentos difusos, a estratégia tem meio caminho andado para falhar. A estratégia, o planeamento em si é bom, mas a execução não está a ocorrer como planeado, porque as pessoas que executam, porque o tático, porque o operacional, muitas vezes não conseguiu perceber exatamente o alcance deste planeamento estratégico. Segundo problema na execução, resistência à mudança. Sim, é verdade. O planeamento estratégico muitas vezes acaba por descambar na execução porque as pessoas, os profissionais que vão executar, muitas vezes não estão alinhados com aquilo que foi definido no estratégico. Muitas vezes, inclusive, nem sequer concordam, nem sequer se reveem nesse planeamento estratégico. E como, por vezes, não o dizem, não o comunicam de forma clara, pelo menos, o que acontece é que dizem sim ao planeamento estratégico verbalmente, ao topo da liderança, liderança estratégica. No entanto, na operacionalização, eles não executam com alma. Eles não executam com vontade de fazer acontecer. Por quê? Porque eles estão resistentes. 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 A palavra demorou para sair, mas saiu. Muitas vezes eles estão resistentes. E o que, que acontece? Como eles estão resistentes, em especial se for um planeamento estratégico que envolve algum tipo de mudança, que envolve fazer com que as áreas executoras saiam do seu usual modus operandi, eles tendem a resistir a essa mudança, ok? Então, nesse tipo de situações, é muito importante que a liderança estratégica, caso seja o tático a ser resistente, tenha aquela visão rápida de interpretação. Sim, nem tudo é dito, ok? Mas muitas vezes não é necessário que se nos diga. As ações das pessoas e às vezes até a própria comunicação não verbal já nos transmite a resistência do outro lado. Okay? Então, os líderes que estão a despoletar o planeamento estratégico e que sentem essa resistência na parte executora precisam de usar técnicas de gestão da mudança. Precisam de usar técnicas para que este tema seja abraçado por todos, porque é a única forma de facto, nós obtermos os resultados esperados. É a única forma da organização conseguir atingir, conseguir executar o planeamento estratégico de forma eficiente. Uma sugestão que eu posso deixar-vos, sempre que, enquanto líderes estratégicos, sentirem que há essa resistência, é usarem aqui o mapa da difusão da inovação, ok? Está aqui no vídeo, vocês podem ver, tem inclusive a menção do autor. Ele tudo bem que o que ele falou foi sobre a difusão, ok? O que ele falou foi sobre a difusão da inovação. No entanto, se você pegar a essência, se o líder estratégico pegar essa essência, vai perceber que no concerne a mudança é muito parecido. Você está a trazer algo
que gera resistência nas pessoas que estão a receber a informação. Então, você precisa de apegar-se. Existe ali o conceito dos primeiros adeptos, nessa teoria, Jeffrey. E o que são os primeiros adeptos? São aqueles líderes que, em primeira instância, aceitaram esse planeamento estratégico como sendo viável, concordam. Inclusive, você consegue identificá-los pelo quanto eles se entregam no processo. Às vezes até partilham sugestões, trazem material de coleta para agregar a tudo que já foi dito, conversam com os colegas, com os pares, para difundir essa informação como sendo positiva. Esses são os primeiros adeptos, aqueles que aceitam o seu planeamento estratégico. Logo de primeira, apegue-se a eles. Eles são excelentes e vão ajudar aqui o topo estratégico a difundir para os outros, que são os que vêm mais tarde, depois de um tempo, porque levam mais tempo a resistir, e isso faz parte do mundo organizacional. Então, apegue-se a esses primeiros adeptos. Leia e estude essa lei da difusão da inovação, que vai ajudar imenso a você, especialmente se você for um líder estratégico, é extremamente importante. Os líderes táticos também, muitas vezes eles até recebem bem, mas depois no operacional acabam por ter algumas resistências. Terceiro e último problema, mas não menos importante, por estar em terceiro lugar, certo? Todos eles são importantes e todos eles têm estado na base das execuções dos planos estratégicos tão belamente desenhados não estarem a trazer os resultados esperados. Chama-se falta de acompanhamento. Sim, você montou a estratégia, você disponibilizou, você até conseguiu encontrar os primeiros adeptos, mas não acompanhou. É necessário que se use ferramentas para acompanhar. E aqui o mar é enorme. As organizações poderão identificar várias soluções, claro que devem ser bem pensadas e deve ser a posterior uma análise bem assertiva sobre a estrutura da organização, contexto, cultura, tudo deve ser bem analisado para se escolher e se identificar qual será o melhor método para acompanhamento. Nós, inclusive, a Sala ajudamos várias empresas a fazerem isso. Se estiverem interessados, dá um clique, vai estar de certeza na descrição o site da Salo. Dá um clique e agenda uma conversa conosco, que vai ser muito bom para nós poder ajudar a organização a aprimorar ainda mais os seus resultados. Mas indo para o desafio, que é a falta de acompanhamento, a organização pode identificar algumas ferramentas que ajudem nesse sentido. Por exemplo, a ferramenta do Balance Scorecard, excelente, especialmente para organizações de grande dimensão. Por quê? Porque permite olhar para indicadores e aspectos que não sejam muito focados em uma só ala. Ele é muito compacto e abrangente. Permite à organização olhar para questões financeiras, olhar para a questão do cliente, olhar para a questão do aprendizado. Então, o Balance Scorecard é muito amplo, muito compacto, e para organizações de grande dimensão é muito bom para que se consiga perceber exatamente quais são as nossas maiores fontes, vamos dizer, em termos de resultado, e quais são as áreas onde nós estamos a ter maior dificuldade para executar, permitindo assim que a organização dê uma sugestão, dê passos, no sentido de mitigar, de recuperar os aspectos que talvez estejam mais resistentes e que talvez não estejam a dar ainda os resultados, pelo menos não os resultados esperados. Algum resultado pode ser até que deem, mas talvez não estejam a dar os resultados que realmente a organização precisa. Então, esses desafios trazem grandes problemas na execução do planeamento estratégico. Então, como nós vimos, o planeamento estratégico é algo imprescindível, é algo fulcral para as organizações, mas é necessário que haja um alinhamento topo à base. E é ali onde começam os grandes desafios, porque unir estratégia, tática e operação é frequentemente o grande desafio das organizações. E quanto maior a organização, maior esse desafio poderá tornar-se, porque a comunicação precisa de ser muito bem pensada, tem muito mais intervenientes, a execução precisa de ser muito bem acompanhada, tem muito mais intervenientes, enfim, é um verdadeiro desafio, mas quando bem alinhada, a organização consegue elevar-se ainda mais do que aquilo que já está. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, como sempre, é sempre bom falar convosco. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários. Quiserem saber mais ou receber, quiçá, um apoio nosso, como já temos feito com várias organizações, sintam-se à vontade para dar um clique no nosso site, visitar e agendar alguma coisa. Vemo-nos em breve.